Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou num lugar muito especial e vou contar também uma história que faz parte da minha vida, porque eu estou na casa dos meus pais, que foi minha casa desde criancinha, e eu me casei e me mudei, mas como se diz, é um ambiente que eu venho toda semana. E a história desse ambiente que nós estamos é a seguinte: estava no 5º período de arquitetura e meus pais me solicitaram um projeto. E eu falei, por onde que eu começo? Eu não tinha noção, gente. Alguém se identificou? E aí eu falei, mãe, eu não tenho capacidade ainda de fazer essa reforma, mas eu vou sugerir que a gente contrate. Na época eu sugeri um professor meu muito querido, e a oportunidade que eu tive com esse projeto é que no 5º período o professor Cássio da Grau Arquitetura, ele me contratou como estagiária e eu pude participar do projeto, né, da parte criativa, enfim, foi um processo muito legal. Então eu cresci como aluna e depois de muito tempo que a reforma aconteceu, eu pude fazer parte como arquiteta da obra. Isso foi riquíssimo para mim na faculdade e depois enquanto profissional, como filha, né, filha do cliente. Foi uma vivência muito intensa. Na época eu estava grávida e eu subia, andava na obra e foi assim, muito legal, muito bom. Gente, todo final de semana eu venho aqui nesse ambiente com a minha família. Minha mãe e meu pai não contavam com isso, né? Mas reforma é bom por isso, reúne mesmo. E o objetivo desse vídeo é contar para vocês dicas de detalhamento, dicas de material, enfim, detalhes que fizeram parte desse projeto. Vamos lá? Vocês vão perceber que a presença da madeira, no caso o IP preto, é super aqui nesse ambiente, porque os meus pais, eles são do ramo de madeira há muitos anos. Então nós temos assim mesa desde a esquadria, no mobiliário, no pergolado, no barrado do deck, enfim, madeira para todo lado. E aqui a gente tem uma mesa que meu pai mesmo projetou, ela é de marchetaria, toda no IP. A gente tem também aparador, enfim, vamos dar uma volta pela casa para vocês conhecerem. Esse ambiente é um ambiente de refeição, refeições mais, digamos assim, completas, né? Então a gente tem aqui uma iluminação mais branca, um ambiente mais claro, temos a madeira, mas temos um piso, por exemplo, que é mais, ele é acinzentado e ele traz essa leveza para o ambiente. Então o fato de ter madeira não deixou o ambiente pesado. Mas por se tratar de uma área gourmet, nós utilizamos algumas estratégias diferentes, como por exemplo esse painel. Essa parede aqui, ela é uma pintura, vocês podem ver que ela está levemente manchada, porque é possível das crianças pintarem, brincarem, e de fato os netos, né, eles usam muito esse espaço. Vindo para esse lado de cá, a gente tem uma transição de um jardim, e é um jardim de verdade, tá, gente? Isso aqui é terra mesmo. A intenção inicial era deixarmos uma cobertura, mas a gente viu que acabaria molhando demais em dias de muita chuva. Mas essa transição gera um respiro para esse ambiente. E nós utilizamos já nessa parte uma iluminação mais difusa, uma iluminação mais cênica, mais escura, né, em relação ao ambiente de refeição. Utilizamos nesse caso um granito preto, um porcelanato que imita um aço-cortem. Então a atmosfera desse ambiente aqui de churrasco, enfim, temos também um cooktop para refeições rápidas, fazer algum tira-gosto. Aqui ficou esse ambiente mais descontraído em relação ao que nós acabamos de ver. E aqui é uma cozinha completa. Nós temos lava-louça, filtro, né, a cuba, uma churrasqueira com exaustão. Vou até ligar para vocês verem. Escutem o barulhinho. Então ela tem uma exaustão e ela tem iluminação também, que no dia a dia de churrasco isso é excelente. Nós temos aqui também um forno e temos um cooktop com uma tampa. E aqui vai a primeira dica. Observem que esse cooktop, ele está bem rente à bancada. Ele tem, ó,
Meu palmo tem 20 centímetros, tá? A arquiteta adora medir com o palmo, então façam isso. Ele tem 55 centímetros essa bancada, ela tem. É importante deixar e sempre medir, deixar um espaçamento e sempre medir o tamanho dos equipamentos que vocês vão utilizar. Porque, por exemplo, o topo de uma boca não é algo comum, então não é algo que a gente especifica sempre. Então sempre verifiquem junto ao fabricante as medidas para não acontecer de não caber, enfim, ok? Essa é uma dica. A bancada nós temos aqui o preto absoluto. Os armários nós acompanhamos também com MDF preto. Ele tem uma trama no acabamento. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o acabamento da cava feita no próprio MDF. Ele fica muito singelo, fica fácil de acionar a abertura e essa é uma dica também muito utilizada nos nossos projetos. Nós temos aqui uma dica também interessante, que é uma gaveta dupla. Observe, nós temos a cava, como eu mostrei, e aqui uma outra gaveta. Olha que legal. Então, esteticamente, ficam dois gavetões acompanhando, né, o padrão do design escolhido. Mas internamente a gente tem essas opções. Outra dica muito legal. Esse acabamento aqui é um acabamento cimentício. Só que a arquiteta adora inventar moda. Ele vem numa textura e eu queria esse tom metalizado, não tão dourado, mas indo pro bronze. E aí eu fui junto ao pintor e ele falou, não vai dar uma absorção legal, mas eu quis. Falei, então vamos tentar com o fundo preparador, colocamos o fundo e pintamos com uma tinta metalizada. E o resultado foi esse. Eu particularmente sou apaixonada com esse tom. E temos aqui também, ó, o detalhe da fita de LED embutido. Isso tudo, gente, faz parte do projeto e nós temos que desenhar para que o marceneiro consiga já executar um móvel prevendo a posição dessa fita de LED. Outra dica, dentro desse espaço está o reator. Então essa fita de LED ela é ligada aqui dentro dessa báscula. Um detalhe que eu gosto muito é descer esse pé no próprio granito. Na bancada ela desce e vira esse grande pé. No caso, aqui a gente fez essa integração com a bancada alta. Aqui nós temos uma bancada padrão de 90 centímetros. Aqui nós já temos 1,10. 1,10 é o limite, hein, pessoal? Não esqueçam disso. 1,5 é uma ótima medida para bancadas altas, tipo de bar. E esse pé também você pode ver que ele desce nesse lado, fazendo o complemento dele internamente. E ao fundo aqui também nós temos o mesmo revestimento cimentício pintado, aplicado na outra bancada. Além do mais, temos a fita de LED, que iluminação nunca é demais. Ela dá vida ao seu projeto, ela é super necessária. Então, falando em iluminação, nós temos aqui esses pendentes por cima dessa bancada e a iluminação geral desse ambiente ela é toda feita por trilho eletrificado. Então nós temos 3 conjuntos de trilhos eletrificados com 3 spots na lâmpada par 20, que gera todo esse aconchego a esse ambiente. Aqui é um ambiente acolhedor, é um ambiente aconchegante, então eu não quis iluminação geral, iluminação branca, sempre uma iluminação mais difusa e mais aconchegante. Vocês podem observar também esse barrado em IP preto, ele é uma estrutura de deck. Nós fizemos esse barrado acompanhando todo esse perímetro, indo até a piscina que vocês vão conhecer, e fizemos também a fita de LED embutida, que dá todo um charme, né, a esse cantinho super especial. Agora vamos pro lado da piscina para vocês conhecerem. Vocês podem ver, nós aproveitamos cada cantinho dessa área que era disponível para reforma. Eu fiz questão de deixar a área verde sendo preservada. A gente viu uma parte dela naquela primeira etapa, né? E aqui nós temos uma jabuticabeira, que por sinal já está dando até frutos. E esse ambiente é um ambiente muito... ele gera uma privacidade para quem está na piscina, ao mesmo tempo ele não bloqueia. Então a vegetação também ela tem esse poder, né? Essa dupla função, tanto de trazer o verde, o aconchego, a permeabilidade do solo, quanto também de gerar privacidade quando ela é necessária. E aqui ao fundo nós temos a piscina, é uma piscina super pequena, super sucinta, né?
mas ela é de alvenaria, com pastilhas, e ela é uma piscina que é super utilizada, tanto pelos adultos quanto pelas crianças. Uma dica: toda vez que vocês forem propor porcelanato em áreas molhadas, especifiquem porcelanato EXT, de área externa, para que não hajam tombos, né, acidentes. E uma outra dica aqui: abaixo desse deck, vocês podem ver que ele está desgastado já pelo sol. Na verdade, ele está no momento de manutenção, e eu fiz questão de mostrar isso para vocês, porque o deck em madeira natural, né, maciça, ele precisa ser repaginado. Então tem que ser feita a manutenção periodicamente, que é lixar, tirar aquela capa velha, né, do verniz que foi queimado pelo sol e renovar. Então esse deck, nesse exemplo, ele está passando por esse processo. Vocês podem observar que nós temos aqui módulos, ó. Então eles são removíveis. O contrapiso, ele está, como se diz, acessível para manutenção, para limpeza. Se houver algum inseto, alguma coisa que esteja, enfim, incomodando, pode ser removível e reinstalado tranquilamente. Uma dica é, em cada cantinho, você pensar em detalhes que vão fazer diferença. Vocês podem ver aqui, ó, nós temos um LED abaixo desse banco. Esse banco está estruturado não só pela madeira, mas temos também uma estrutura metálica. E ele faz a integração desde aquele caixote que estava ali, que já era um equipamento existente na residência, nós escondemos, e ele integra com o deck da piscina. E aí fica todo esse ambiente revestido por madeira. Um lembrete muito importante: piscina tem que ter casa de máquinas. Nesse caso, a nossa casa de máquinas está a 3 metros de distância desse ambiente. Então não se esqueçam disso. E para a gente fechar, o queridinho desse projeto é o nosso pergolado, né? Vocês podem ver que não existem colunas sustentando esse pergolado, porque nós chumbamos vigas junto da alvenaria e conseguimos deixar todo esse vão livre, super aconchegante, sofisticado, porque pergolado de madeira é algo que nós gostamos e apreciamos muito, que gera muita intimidade para o ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a casa, né, como eu mencionei, dos meus pais, é a minha casa, e é muito bom ver e poder conviver com uma arquitetura que gera vínculos, gera harmonização, convivência. Isso faz parte do nosso dia.